Boa noite, meus irmãos. Os irmãos estão felizes com Cristo hoje? Tem pouco irmão, mas dá para ser mais alto, né, meus irmãos? Os irmãos estão felizes com Cristo hoje? Glória seja dado o nome do Senhor. Aquele que pudesse colocar sobre seus pés, se coloque em reverência à palavra do Senhor nesta noite. Quero estar agradecendo ao bom Deus pela oportunidade de estar aqui e de ser o instrumento dele nesta noite. Aquele que puder abrir comigo, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração e quer falar com a igreja, já foi confirmado por intermédio da boca do pastor Levino nesta noite. Glória a Deus. Está em Lucas, capítulo 7, versículo de número 11 ao 15. Lucas 7, 11 ao 15. Glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero estar agradecendo ao bom Deus pela oportunidade, agradecendo o pastor por ter me disponibilizado essa oportunidade neste dia de hoje e agradecendo a cada irmão que vier ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Tudo não é para nós, não é para a nossa honra e nem muito menos para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor. Então você tem a liberdade nesta noite de abrir a boca e adorar o santo nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, acredito que já está na tela mais rápido que a luz, olha aí, meu Deus. Diz assim a palavra do bondoso Deus: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levava pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Assim falou Jesus. E o defunto assentou-se e começou a falar. Versículo 15 para finalizar. E entregou a sua mãe. Jesus o entregou, o defunto que estava morto, a sua mãe. Apenas até aqui, meus irmãos, os irmãos já podem tomar os vossos assentos nesta noite. Glória seja dado o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que antes de Jesus chegar na cidade de Naim, Jesus estava geograficamente, conforme o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, na cidade de Cafarnaum. E lá na cidade de Cafarnaum nós vamos ver que há um enfermo, um servo de um centurião, que está enfermo, doente, quase morrendo, assim diz a palavra. E este centurião, ele manda alguns homens da lei ir até Jesus, buscando apenas uma palavra dos lábios de Jesus, para esse servo ser curado. E estes homens da lei vai até Jesus, não se incomodando com os homens da lei, a qual o centurião havia mandado ir até Jesus. Esse centurião, ele manda também alguns amigos ir até Jesus, pedindo uma palavra de Jesus para o seu servo ser curado. E é interessante que este homem era um homem de alta patente, e ele fala por intermédio da sua palavra no mesmo capítulo de número 7, dizendo, imaginando: eu não sou digno nem de que ele entre debaixo do meu telhado. Veja a fé desse homem. Então é por isso que ele manda os homens da lei e também os seus amigos irem até Jesus buscar uma palavra para curar o servo que estava quase morrendo. E nós vemos que quando este homem envia os amigos até Jesus, Jesus está em Cafarnaum,
Jesus já havia acabado de dar uma sequência de ensinamentos. No capítulo de número 6, você vai ver, se você quiser olhar. E nós vai ver que chegando nesse capítulo de número 7, no versículo de número 11, nós vamos ver que depois que Jesus, ele manda uma palavra e o servo do centurião é curado. É aí que acontece no dia seguinte, que Jesus vai à cidade chamada Naim. E Jesus não ia sozinho, ele ia com os discípulos e uma grande multidão o seguia. É interessante que Jesus não vai no lugar errado, ele só vai no lugar certo. Jesus não vai no lugar errado, ele só vai no lugar que alguém está precisando que ele chegue, que ele vá, que ele acha, que ele trabalhe. É por isso que Jesus está indo para essa cidade, cujo nome é Naim, porque lá tem uma mulher, lá tem um jovem que está morto. Esse jovem está no caixão, e esta mulher vai levando este jovem para ser sepultado. E Jesus está indo para a cidade chamada Naim com os seus discípulos. E quando Jesus chega perto da cidade, a Bíblia vai dizer, e já foi lido no versículo 12, que levava esta mulher um filho único de sua mãe, e a Bíblia diz que ela era viúva. Ela já tinha perdido o marido, e agora estava perdendo o filho. Com ela ia uma grande multidão da cidade. É o que nós aprendemos aqui. Às vezes você pode estar cercado de multidão, mas a multidão não vai poder fazer nada por você. A mulher estava cercada de multidão, mas a multidão não pode fazer nada por ela. Aonde está a multidão quando você está cercado? E a Bíblia vai dizer no versículo 13, eu só estou dando uma introdução, que Jesus, quando vê esta mulher, quando vê o sofrimento desta mulher, Jesus se move de íntima compaixão por ela. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer para você, que quando Ele vê você num momento difícil, com uma perda, vivendo um cenário caótico, parecido com esta mulher, Jesus vê o teu sofrimento e Ele se move de íntima compaixão por você. Glória seja dado o nome do Senhor. Jesus, quando vê esta mulher de íntima compaixão, Jesus abre a boca e diz: não chores. E chegando, Jesus toca no caixão. Quando Jesus toca o caixão, o jovem se levanta, porque Jesus libera uma palavra. Só precisou de uma palavra de Jesus para o jovem se levantar. E Jesus pega e entrega a sua mãe, mas isso eu quero tratar mais para frente. E eu quero trabalhar nesta noite, meus irmãos, uma palavra ao nosso coração para a família. E esta palavra, ela está com o tema: Jesus ainda pode ressuscitar a sua família. Jesus ainda pode ressuscitar a sua família. Com base neste Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o versículo do 11 ao 17, nós vamos trabalhar em especial este versículo que Jesus fala: não chores, jovem, eu te digo, levanta-te. E eu quero fazer algumas perguntas para você que está me ouvindo nesta noite. Você sente que sua família morreu por dentro? O amor esfriou, o respeito se foi? Será que ainda tem esperança quando tudo parece perdido? Era esse cenário que essa mulher estava vivendo. Era esse cenário que esta mulher estava se perguntando. Será que ainda tem solução? Será que ainda há esperança? Ela estava pensando, tudo está perdido, tudo está terminado, tudo está acabado. Os meus planos acabam aqui, os meus projetos estou enterrando agora, os meus sonhos eu estou enterrando,
o meu futuro, estou levando para ser sepultado agora. E talvez você esteja pensando desta maneira, esteja pensando que está enterrando os seus sonhos, que está sendo sepultado os teus projetos, que está sendo sepultado a tua família. Mas Deus me trouxe aqui com autoridade profética para dizer que ainda há esperança na tua casa, ainda há esperança na tua família, ainda há esperança no teu lar, porque Jesus vai chegar lá. A Bíblia nos mostra que até quando tudo parece acabado, Jesus ainda pode tocar e ressuscitar o que está morto dentro da sua casa. Aleluia. A história da viúva de Naim nos ensina nesta noite, vai nos ensinar 3 verdades poderosas. A primeira é que Jesus vê a dor da sua casa. Segunda é que ele pode tocar o que morreu na sua família. Terceira é que ele ainda tem poder para levantar aquilo que o mundo já declarou como perdido. Eita Deus, Deus é tremendo, hein? Meu Deus do céu. E nós vamos ver que Jesus vê a dor da sua casa. Porque Jesus vê a dor daquela mulher. Jesus vê a situação daquela viúva de Naim. Porque o que seria uma viúva na época de Jesus, naquela época? Uma viúva era uma mulher, naquela época, que dependia totalmente dos homens da família. Não era que nem hoje, que a mulher trabalha, que ela não depende do seu marido para se manter no seu lar. Na época, esta viúva, ela já era viúva, ela já tinha perdido o sustento do marido. Ela já tinha perdido o único filho. Significava para ela perder o sonho. Quando esta viúva, ela perde o marido e agora perde o filho, ela está perdendo o sustento financeiro. Por quê? Porque ela não podia trabalhar como os homens. Ela está perdendo a proteção social. Por quê? Porque não tinha mais ninguém para defendê-la. Ela estava perdendo a herança e o nome da família. Por quê? Porque o filho era quem dava continuidade à linhagem da sua mãe. Ela seria considerada socialmente invisível, sem valor durante a sociedade. Era vista como alguém sem futuro e sem ninguém. Por isso o cortejo fúnebre era tão comovente, porque não era simplesmente uma perda de um filho para esta mãe. Não era simplesmente uma perda de um ente querido para esta mãe. Não era simplesmente uma perda de sua família para esta mãe. Mas tudo isso estava envolvido com essa perda do filho. Porque toda a cidade se compadecia, porque sabia o que aquilo significava, o que aquela perda daquele filho representava para aquela mãe. E é isso que muitas vezes você está passando. É isso que muitas vezes você está vivendo. Está sepultando seus sonhos, está sepultando seus projetos. E as pessoas podem até não saber, mas você sabe o quanto é triste isso no seu lar. Você sabe o quanto é triste isso na sua família. Saber que você não está tendo diálogo com o seu filho mais. Saber que você não está tendo comunhão com a sua família mais. Isso as pessoas não podem ver, mas você sabe e Jesus vê. Aleluia, Jesus. A dor daquela mulher era invisível para todos, mas não para Jesus. Talvez você está vivendo uma dor dessa, invisível a todo mundo. Ninguém está vendo, ninguém está fazendo questão, mas Jesus está vendo a tua dor. Jesus está vendo o teu sofrimento.
Porque Jesus viu o sofrimento desta viúva. E Ele também vê o teu. Ele vê a tua dor. Ele vê o problema no teu lar. Ele vê o problema no teu casamento. Ei, e deixa eu falar. Quando Jesus vê, Ele age com a providência. Aleluia, Jesus. Era viúva, agora perdi o filho. Tudo que ela amava, sabe o que é que ela fazia? Ela enterrava. Porque ela havia já enterrado o marido. Agora estava enterrando o filho. Ela estava enterrando cada projeto. Estava enterrando o futuro, que estava baseado no marido e no filho. Estava enterrando a segurança. Estava enterrando a sua área financeira, porque tudo estava baseado no marido e no filho. Porque ela não trabalhava na época. Hoje trabalha, mas naquela época não. E talvez na sua casa seja assim. Você sente que tudo está indo embora. Mas deixa eu falar. O mundo vê enterro, mas Jesus vê uma oportunidade para fazer um milagre. Isso é só para quem crê e só para quem quer pegar. Meu Deus. Jesus não apenas viu, Ele se compadeceu com a dor daquela viúva. Ele não só olhou, Ele sentiu. Olha isso. Meu Deus. Jesus, Ele não só viu, mas Ele não só olhou, como Ele sentiu a dor daquela viúva. Esse é o propósito de Jesus ter ido para essa cidade de Naim. Não foi por causa do defunto do filho jovem que estava morto. Foi por causa desta mãe. Foi por causa desta viúva. Porque além de Jesus ver, Ele sentiu a dor desta mulher, desta viúva. É por isso que Jesus é bom. Porque Jesus, além dele ver o nosso sofrimento, Ele sente também as nossas dores. Ele sente também os nossos sofrimentos com Ele. Por quê? Porque Ele é misericordioso para conosco. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu dizer, antes de fazer o milagre, Ele disse, não chores. Ele enxugou lágrimas antes de restaurar vidas. Porque Ele enxugou as lágrimas daquela mulher. Antes dele restaurar a vida daquele jovem. Quando ninguém está disposto a te dar apoio, mesmo em meio ao teu choro, Jesus está disposto a enxugar as tuas lágrimas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque o choro de uma mãe move o céu, a dor de uma família chega ao trono de Deus. Segundo, Jesus toca aquilo que já está morto. Ei, deixa eu falar. Biblicamente falando, conforme a cultura da época, Jesus não podia nem tocar naquele esquife, que hoje na sociedade é um caixão. Por quê? Porque quem tocava em algo morto era considerado, conforme as leis de Levítico, impuro. Mas Jesus, Ele quebra a lei, vê aquela mulher naquele sofrimento, vê aquele jovem sendo levado para ser sepultado, e Ele toca num esquife. Se fosse outra pessoa, um profeta, iria se tornar impuro. Mas como é Jesus, Ele não se torna impuro. Porque o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. E não há sujeira nenhuma no sangue de Jesus. Nós pode tocar no caixão e ser considerado impuro, conforme a lei da época. Mas Jesus não. É por isso
que lá na parábola que Jesus fala acerca do bom samaritano, que desce um homem de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. Este homem, ele é maltratado no caminho e roubado pelos ladrões da época. Este homem é quase morto. E desce um sacerdote, desce um levita, e olhando, vendo o homem quase morto, não toca. Por quê? Por causa que a lei levítica era assim: se tocar em alguém morto, você é considerado impuro. Porque há uma barreira entre a morte e a vida. Aí os sacerdotes, os levitas, não tocaram por quê? Porque se eles tocassem, era considerado impuro. Mas quando Jesus chega, Jesus toca no esquife. E quando Jesus toca, o menino levanta. E deixa eu falar, Jesus não fica impuro coisa nenhuma. Por quê? Porque Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus. Já era para você ter dado glória, mas eu acredito que vai dar glória ainda, oh Deus. Meu Deus do céu. O filho estava morto, veja, o filho estava morto. E ninguém esperava mais nada. Ou seja, a mulher estava rodeada de uma multidão, que estava chorando, que estava em pranto, pela morte daquele filho. Aquela multidão, aquela mulher, ela não esperava mais nada. Ela não esperava um milagre. Ela não esperava a ressurreição daquele jovem. Porque muitas vezes, quando nós vemos que tudo está acabado, nós não esperamos mais nada mesmo. Quem imaginava que Jesus iria lá e iria tocar no caixão e aquele morto iria ressuscitar? Nós, no lugar dela, não iria pensar desta forma. Ela não esperava mais nada. E talvez o amor no seu casamento já morreu. Talvez a comunhão com seus filhos já foi enterrada. Mas Jesus tocou o esquife. E ele ainda toca hoje. No sepultamento do teu filho e também no teu casamento. E quando Jesus toca, o cenário muda. Quando Jesus toca, a ressurreição. Quando Jesus toca, a vida novamente. Porque Jesus tem poder para fazer isso. Tem poder para trazer de volta. Tem poder para curar. Tem poder para libertar. O Jesus que operou aqui no culto ontem, ele opera hoje. E ele opera na sua casa. Ele opera no seu casamento. Ele opera no seu trabalho. Ele opera num lar familiar. Ele continua fazendo. Quem disse que o Senhor cansou de fazer milagre? Quem disse que o Senhor não cura mais? Aleluia, Jesus. Quem quer pegar, pega. Não existe nada tão morto que o toque de Jesus não possa ressuscitar. Não existe. A multidão estava só acompanhando o enterro. Porque tem gente ao seu redor que só assiste sua dor, mas não muda nada na sua vida. Vê o seu sofrimento, mas não muda nada. Vê a tua dor, mas não muda nada. Por quê? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode curar, não pode libertar, não pode mover o impossível. Só acompanha, mas nada pode fazer. Mas Jesus é diferente. Ele chega para interromper o cortejo e mudar o final daquele cortejo. Aquele cortejo que estava com o cenário, com um sinal de luto, de morte, de sofrimento, de lágrima. Ele é mudado porque Jesus chegou nele. E a Bíblia vai dizer que há uma porta da cidade.
E se a gente for olhar, não há só uma porta ali. Meu Deus, não há só uma porta ali, porque há uma porta orgânica e há uma porta espiritual. Há uma porta terrena e há uma porta celestial. Porque Jesus fala, eu sou a porta. Aquele que iria ser levado para ser enterrado pela porta orgânica, chega à porta espiritual. Meu Deus do céu, estou sentindo Deus. E fala, levanta-te, levanta-te. Meu Deus, glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. A presença de Jesus não é decorativa, ela é transformadora. Jesus não só foi lá para decorar o ambiente, decorar o cenário. Jesus foi lá para transformar o cenário de caos em um cenário de vida, um cenário de morte em um cenário de ressurreição. É isso que Jesus faz. É dessa maneira que Jesus trabalha. E Jesus trabalha também desta maneira na tua família. Glória a Deus. Quando Jesus toca, tudo muda. O toque de Jesus traz vida onde só havia luto. Jesus devolve aquela vida para aquele menino. Jesus devolve aquela vida para aquele jovem. Quando Jesus está devolvendo aquela vida para aquele jovem, Jesus está devolvendo os sonhos daquela mulher. Jesus está devolvendo a segurança daquela mulher. Jesus está devolvendo a área financeira daquela mulher. Jesus está devolvendo a genealogia de continuidade daquela mulher. Tudo isso Jesus está devolvendo quando ele libera esta palavra, levanta-te. E quando ele toca no esquife. Aleluia, Jesus. Se você chegou aqui com os teus sonhos acabados, com os teus projetos destruídos, e você acha que já não tem mais jeito nenhum, não tem mais esperança, não tem mais solução, está tudo acabado. Jesus hoje, ele só precisa você chamar ele para ele tocar e mudar tudo, trazer tudo de volta para a tua vida. Mudar todo o cenário, mudar toda a situação, porque para Deus nada é impossível. Terceiro ponto para a gente ir para a conclusão. Jesus ressuscita o que você acreditava perdido. Ele disse, levanta-te. Uma palavra foi suficiente para devolver o filho à mãe. O que você perdeu, Jesus pode restaurar com uma única palavra nesta noite. Para você que crê. Para você que tem fé. Aleluia. O menino sentou e começou a falar. O silêncio da dor deu lugar à voz da restauração. Aquela mulher estava em silêncio de dor. Ela já nem chorava. Ela estava em silêncio de tanta dor. Porque a morte já havia dado golpe no seu marido. E havia tirado o marido. Agora a morte deu golpe e tirou o seu filho. E esta mulher estava em silêncio na dor. Mas o silêncio que esta mulher estava, meu Deus, deu lugar à voz da restauração, à voz de Jesus. Porque Jesus mudou a situação. E deixa eu falar, famílias que não se falava mais, vão voltar a conversar. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite. Filhos vão voltar a ouvir. Lares vão voltar a viver
o melhor de Deus no lar, na casa, no casamento, nesta noite. Porque Deus me trouxe aqui como autoridade profética. Deus me trouxe aqui como servo. E eu estou debaixo da presença do Espírito Santo de Deus nessa noite para dizer que o lar vai ter restauração, que a casa vai ter mudança, que vai haver união, vai haver comunicação, vai haver unidade, vai haver restauração, vai haver um renovo sobrenatural, vai haver paz em nome de Jesus. Todos glorificavam a Deus. O milagre não foi só para aquela casa, foi um testemunho para toda a cidade. Todos que viu a dor daquela mulher, agora está contemplando o milagre que Jesus fez na vida dela. Todos que viu a dor daquela mulher, agora estão vendo a alegria daquela mulher, o ânimo daquela mulher, porque Jesus restaurou, ressuscitou o filho desta viúva. O milagre na sua família vai alcançar outros. Sua restauração será um sinal de que Jesus ainda faz milagres, faz transformação, traz cura, traz renovo, traz restauração, porque Jesus não mudou, ele continua o mesmo. E eu já vou para a conclusão para finalizar. Ainda há esperança para a sua casa. Esse é o tema. Talvez sua família esteja no cortejo do luto. Amor enterrado, relacionamento quebrado, filhos distantes, oração esquecida. Mas Jesus está se aproximando. E ele diz: não chores, não chores. Ele toca no que está morto. Ele chama para fora o que estava perdido. E hoje ele diz para você: jovem, levanta-te. Filho, volte. Casa, viva outra vez. Você está a uma decisão de ver sua família de pé outra vez. Jesus ainda ressuscita lares. Ei, deixa eu falar para finalizar. Ainda há esperança. E o nome dela é Jesus. Fica com essa palavra em nome de Jesus nessa noite.